Felipe, olá Larissa. Olá. Primeiramente queremos agradecer por participar do projeto Memórias Literárias, o livro da vida. Para a gente é uma honra receber vocês dois. O projeto ele tem a concepção de contar a vida, né, dos participantes em consonância com o Céu Água Azul e gostaríamos muito de saber a história de vocês dois, que a gente sabe que é apaixonante. Felipe e Larissa, poderiam dizer como iniciou essa história linda de amor, essa história que fomentou e cresceu e constituiu a família de vocês? Eu começo. Em 2008, eu assumi o cargo na prefeitura e vim para o céu recém-inaugurado, tinha um ano, e eu vim para cá e quando eu cheguei fui recebida por algumas pessoas, entre elas uma professora que se chamava Antônia, e Antônia, pessoa carismática, falante, falava muito dos filhos, e eu fiquei no céu no ano de 2010, assumi um professor na unidade, na MF, que eu trabalhava, que por coincidência era filho de Antônia e era o Felipe. Que legal. Mas só o Felipe, ele entrou no mesmo período, os dois eram do mesmo período da tarde, de manhã? Por um período, o Felipe assumiu no meu período, e a gente se conheceu, conversou um pouco, só que no mesmo ano o Felipe foi chamado em outro concurso, e para poder dar o acúmulo, ele mudou o período. Ele já ficou aquele olhar. A construção do céu Água Azul na nossa vida, ele é impressionante, porque tudo calhou como deveria calhar por conta de detalhes, não daria certo, porque já entraria num outro horário, já nos encontraríamos. E quando a gente fala do céu Água Azul e fala de toda essa construção, dessa magia que existe aqui, de pessoas que se relacionam, pessoas que se encontram. E foi assim, lá em 2010, quando a gente começou a ajustar nossa construção na educação, no começo do ano letivo, aí nós nos cruzamos no corredor da MF, daqui do Céu Água Azul. E aí foi amor à primeira vista. E a gente percebe no olhar de vocês, falando sobre magia, o amor, o brilho no olhar quando lembro da história. Nos corredores, começou a comunicação, como que foi esse momento de estar mais próximo, conviver? Podem falar sobre isso? Em 2010, não existia o celular tão acessível, não existia o WhatsApp. A gente se comunicava por bilhetes no armário. Então eu deixava, o Felipe pegava de manhã, ele deixava o dele, eu pegava à tarde o meu. Que era a comunicação à época. Ou era isso, ou era ligação, ou era SMS, que era pago, era caro na época. Nossa, que legal. E também a gente fala sobre essa questão da carta, de deixar no armário. Como eu saía bem no horário bem certinho para entrar no outro trabalho, a gente nem conseguiria se comunicar por telefone, porque na época eu trabalhava como analista técnico da Fundação Casa. Então a gente trabalhava, praticamente nem tocava em telefone ou aparelho de celular. E era através das cartas no armário aqui no Céu Água Azul que acontecia a nossa comunicação. Caramba. Maravilhoso, maravilhoso. E tenho certeza que a conexão já estava feita. E a partir dali, vocês conseguiram se encontrar em outros momentos? Tiveram um evento que estiveram mais próximo? Como que foi isso? O evento que foi o marco da nossa união foi um show do Guilherme Arantes, que foi nesse palco, exatamente aqui. Aqui no Teatro do Céu? Aqui no teatro. Aqui, exatamente aqui. E o Céu, ele tem isso também, Felipe e Larissa, de promover ações culturais, expandir para a questão do território escolar, né, o que é muito importante também, esse acesso à cultura, educação e esporte. Nesse show, ele era uma programação para os docentes ou era aberto para o território escolar também? Era aberto para o território, só que eu estava aqui à tarde, então era um show que era tudo muito novo no Céu. O Céu estava nascendo junto com a minha docência, junto com o nosso relacionamento. A gente nasceu
Nós 12, eu e Felipe, junto com o Céu. Então era tudo muito novo, tudo um show do Guilherme Arantes gratuito em um teatro. E isso foi em 2010. Sim, foi 2010. 2010. Então o Céu, em média, aí tinha 3 anos de existência. 3 anos de existência. Não, era tudo não. Engatinhando. É Um uma, neném. uma coisa que eu gosto de falar em relação ao Céu Água Azul é que nós estamos aqui no extremo leste da cidade de São Paulo. Quase não temos divisa com outra cidade do estado. E ter aqui nesse espaço, como foi com a gente e aberto a todo o público, que ter acesso a grandes cantores, grandes peças, grandes artistas, como Guilherme Arantes, nesse caso específico, mas outros grandes artistas já fizeram seus shows aqui nesse palco. E é a oportunidade que as pessoas da região conseguem ter, porque se ela for se locomover num show, que seja num sábado à noite ou numa sexta-feira à noite, por exemplo, se ela sair daqui numa sexta-feira à noite para assistir um show na zona sul de São Paulo, nós estamos falando de 3 horas, 2 horas de locomoção. Então ela não tem esse acesso. Quando o Céu Água Azul chega aqui, neném, 3 anos, trazendo toda essa promoção, Guilherme Arantes, grandes outros artistas para cá, isso mostra a importância que existe no Céu Água Azul e de todos os elementos que fazem parte da gestão, da construção disso, não só para a educação, e sim para relacionamento social, para as construções culturais. Quando eu falo de cultura, eu falo de dança, eu falo de shows. Quando a gente fala sobre isso, não podemos nunca resumir só em uma frase, porque dentro de tudo isso tem pessoas que saem da depressão porque estão aqui se relacionando. Tem pessoas que não teriam acesso de forma alguma a alguma parte cultural de um show, por exemplo, e aqui ela consegue. É isso que eu gosto de dizer, da admiração da construção do Céu Água Azul. E sabendo da parte da Larissa, essa história de amor, gostaria de saber de você, Felipe, como que foi a sua visão vivendo essa loucura? Eu gosto de contar que nos nossos caminhos a gente pode propiciar qualquer interesse, mas Deus que promove os encontros e as nossas construções não foram diferentes. Eu chego aqui no Céu, minha mãe já trabalhava aqui já, Dona Antônia, 2008, 2009, 2010, e eu chego aqui praticamente primeiro espaço que eu trabalhava como educador, como professor, né, na rede municipal, e aí o Céu crescendo, uma novidade na cidade de Tiradentes. Consequentemente, quando eu pego uma turma e a gente está ali trabalhando, você começa a aprender, pegar pessoas que estão próximas a você e começar a se inspirar. E nesse caso específico da Larissa, foi quando eu lembro que eu descia do lance de escada e a Larissa estava pronta para subir. Aí nós nos cruzamos, foi a primeira vez que nós nos cruzamos no espaço do Céu Água Azul, foi essa vez. Aí a gente dá um bom dia, a educação com toda certeza, e ali a gente se olha, né? E aí depois disso a gente vai conversando um pouco mais, aí vai entendendo, vai se conhecendo mais. E o ponto crucial que eu falo, né, que foi que ela já conhecia minha mãe, Dona Antônia, mas nós não nos conhecíamos, foi quando o Céu propiciou na sua grade de shows, o show do Guilherme Arantes. Que aí foi onde a gente teve nosso primeiro contato mesmo, que foi depois do nosso horário de trabalho, que seria um show numa sexta-feira à noite. E aí falei, eu trabalhava, eu voltei do trabalho, no meu outro cargo, e vim assistir o show. E a gente ficou aqui, um pouquinho atrás da gente aqui, foi onde aí realmente a gente começou a conversar, né? Eu queria relembrar uma fala de vocês referente a essa questão de várias situações para que acontecesse e vocês pudessem estar juntos. Isso é interessante destacar, porque a gente inicia a história ressaltando a questão da educação, no qual vocês dois são docentes, ampliamos para o setor cultural, e aí eu queria trazer para vocês a importância do Céu nesse espaço de cultura, educação, esporte, lazer, entre várias situações que ela traz para o equipamento e para o território escolar, num sentido de expansão em vários setores. E eu gostaria de vocês destacassem sobre isso também.
Eu me recordo que no final de 2010, é interessante essa memória, no céu nem se falava ainda tanto de educação integral, existiam algumas aulas de flauta aqui no céu. E as crianças tinham essa aula de flauta, e isso refletia dentro da escola. A formatura, nós fizemos a formatura, eles tocando a flauta, que foi mais uma parceria. O interessante é pensar que, como a gente chegou aqui bem no início, era não a periferia, o extremo leste, indo para um ponto no centro, para ter algo, alguma coisa cultural. Era essa cultura do centro vindo até o extremo leste pelo céu. Foi um movimento contrário e muito importante, muito inovador na época. Verdade. Eu falo, no nosso caso, o céu foi Cupido, né? Porque ele foi propiciando, primeiro o encontro que nós nos cruzamos ali dentro da MF, depois nossa proximidade nos espaços de trabalho, culminou no nosso encontro no show, e o céu sempre presente nessas, seja na parte da educação, como um funcionário público, seja na construção da socialização, como o céu sendo um espaço de socialização, e sendo o céu também como o interlocutor da cultura aqui. Então nós estamos falando de um mesmo céu que tem várias vertentes, que hoje, nessas memórias, nesse projeto maravilhoso, diga-se de passagem, que é uma coisa que eu gosto muito, são os resgates que devem existir. Para a gente saber onde a gente quer chegar, nós temos que saber de onde nós viemos. Então, como o céu foi para nós um cupido, quantas vezes ele não é um psicólogo para alguém? Quantas vezes o céu água azul ele não é um técnico para alguém de um esporte? Quantas vezes o céu água azul não é um ombro amigo para quem precisa de algo? Quantas vezes o céu água azul é simplesmente a mão que tira alguém do fundo do poço? O refúgio, e assim, é importante lembrar, né, desse contexto. A gente está falando em 2010, hoje nós estamos em 2024, o CEL ele conta com mais de 60 modalidades esportivas, são diversas áreas, diversas modalidades. Nós contamos com vários alunos participando dessas atividades. No ensino regular, nós estamos com 4.000 estudantes. Aqui dentro nós temos faculdade, anfiteatro, 3 piscinas, 3 unidades educacionais, telecentro, UAB. Então, assim, o CEL ele abre, além desse aspecto educacional, ele abre também o espaço de convivências. E é interessante isso que o Felipe trouxe, nessa questão também de salvar vidas. Quantas e quantas vezes pessoas deixaram de estar na rua e estão dentro do espaço CEL, participando de alguma forma. E essa história de vocês mostra, sim, muito essa relação, o amor que o equipamento traz de diversas formas para um território tão carente. De amor mesmo, de afeto, de proximidade, um território carente. A gente consegue ter só os números quando eles estão à tona. A gente não consegue entender quando os casos que nós prevenimos que chegariam até a criminalidade, quando chegariam até a ociosidade, o mundo lá fora em relação às drogas, a tudo que existe de ruim fora desse céu. A gente não tem esse número. Mas eu acredito que se a gente tivesse esse número, os números que não chegaram a se tornar uns casos de relatórios policiais, eu fico feliz em saber disso. Eu, como professor que fui aqui desse espaço, encontrar a Larissa, a mulher da minha vida aqui, mãe dos meus filhos, a mulher que eu vou passar a vida inteira do lado, e tenho certeza absoluta que não é só para mim ou para gente que o céu é importante. Eu costumo dizer que, como eu falei dos números, eu costumo dizer que o que o céu promove, isso aqui praticamente uma cidade aqui do estado de São Paulo promove. Então, na verdade, o que o céu traz aqui na cidade de Tiradentes, com todos esses números, 4.000 alunos, mais de 60 modalidades, isso aqui, uma cidade aqui do estado de São Paulo promove isso dentro de um espaço chamado cidade. O que o céu faz, então, é tão grande que se você tirar o céu, água azul, e colocar dentro de uma cidade no interior de São Paulo, é como se ele estivesse fazendo para a cidade toda. E agora eu vou perguntar primeiro para o Felipe e depois eu vou para a Larissa. Felipe, se você pudesse definir o céu em uma palavra, qual seria? Definiria o céu, água azul, com uma palavra chamada amor. O porquê? Porque aqui é um espaço onde as pessoas renascem, aqui é o espaço onde as pessoas se reconstroem, aqui é o espaço onde as pessoas se conhecem, aqui é o espaço onde as pessoas se renovam, aqui é o espaço onde as pessoas crescem e evoluem. E se tudo isso que eu falei não existir amor, nada acontece.
Larissa, se você pudesse definir o céu em uma palavra, qual seria? Ligação. E o porquê? Ligação. Eu acredito que o céu, a partir do momento que você entra e você está disposto a vivenciar, cada ponto vai te levando para outro, como um bordado, que vai te levando a um ponto. Aqui, como já foi falado, a socialização. Pessoas, mulheres, que talvez não tivesse outro espaço, é aqui que ela encontra uma outra mulher, uma outra mãe, uma outra dona de casa, e isso vai ligando, mulheres que vão se ligando e vão se tornando cada vez mais forte, que vai formando crianças mais fortes, famílias mais fortes, e acredito que acontece aqui, no extremo leste, num bairro carente, aqui é ligação. Maravilhoso, e quero finalizar agradecendo em nome do Céu Água Azul a participação de vocês no projeto Memórias Literárias, o Livro da Vida. Essa história de vocês, além do documentário, vai ser transportada para um livro, vai contar para várias pessoas essa história de amor. Gostaria de terminar essa entrevista dando um abraço em vocês, se possível. Pode ser? Com certeza.